Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje, aqui em Erechim, Guilherme Barpe é mais uma vítima da Covid-19. Advogado e também ex-professor erechinense perdeu a vida na última semana. Nós vamos mostrar para você também que um acidente deixou 2 erechinenses feridos entre Passo Fundo e Marau. E também um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um muro aqui em Erechim. Você vai ver entre os destaques que uma jovem de Nonoai sofreu um grave acidente em Trindade do Sul e um caminhão carregado com fumo tombou no trevo de acesso a Getúlio Vargas. A região segue também em bandeira preta e o fim de semana foi de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas de 77 anos. A vacina acabou antes da fila. Já já a gente fala e mostra mais para você. Fique com a gente porque o Bom Dia Notícias já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Bom Dia Notícias. Céu claro aqui em Erechim nessa tarde, temperatura de 21 graus. Olha que dia lindo em Erechim, hein? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. E nós começamos o nosso telejornal de hoje com uma notícia muito triste. Olha, na última sexta-feira, Erechim perdeu o ex-advogado e ex-professor universitário Guilherme Barpe. Ele acabou falecendo e é mais uma vítima da Covid-19 aqui na cidade. Aos 93 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira em Erechim o professor e advogado Guilherme Barpe, vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital de Caridade desde o dia 1º de março. Barpe era natural de Marcelino Ramos. Além de advogado e professor, ele também foi vereador e chegou a assumir o cargo de prefeito de Erechim em janeiro de 1988. No dia 20 de fevereiro deste ano, completou 64 anos de casado. Ele teve 2 filhos e netos. A Prefeitura de Erechim decretou luto oficial por 3 dias. E olha, um acidente deixou 2 erechinenses feridos entre Passo Fundo e Marau. Eles estavam em uma motocicleta modelo Harley Davidson, quando o condutor da moto perdeu o controle do veículo, né, que acabou batendo em outro automóvel. Veja a reportagem. 2 pessoas que estavam em uma moto de Erechim ficaram feridas em um acidente na RS 324 entre Passo Fundo e Marau na noite deste sábado. Segundo informações, o condutor da motocicleta modelo Harley Davidson perdeu o controle ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária e atingiu a lateral de um automóvel modelo Ford Focus que vinha no sentido oposto. O motociclista de 34 anos e a caroneira de 24 tiveram escoriações e fraturas e foram socorridos pelos bombeiros de Passo Fundo e o SAMU de Marau, sendo encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E aqui em Erechim, na manhã de ontem, domingo, uma motorista perdeu o controle do automóvel e acabou batendo contra o muro de uma residência no bairro São Cristóvão. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Um acidente assustou os moradores de uma residência no bairro São Cristóvão na manhã deste domingo. A motorista de um automóvel perdeu o controle do veículo e atingiu o muro de uma casa na rua Doutor José Bisonin, em Erechim. Apesar da força do impacto, a condutora não ficou ferida. E olha, um jovem de Nonoai sofreu um grave acidente em Trindade do Sul nesse fim de semana. Olha, um jovem natural de Nonoai ficou gravemente ferido em um acidente lá na RS 324, nas proximidades da entrada à comunidade de Linha Nova, no interior de Trindade do Sul, após o seu carro sair da via e colidir contra árvores. O condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital Santa Rosa de Lima e logo após transferido em estado grave para Passo Fundo. Apesar da destruição do veículo, o homem que não ficou preso nas ferragens aí. O jovem estava sozinho no momento do acidente. O fato foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E olha, um caminhão carregado com fumo acabou tombando no trevo de acesso a Getúlio Vargas na tarde da última sexta-feira. O motorista não ficou ferido.
Um caminhão carregado com fumo tombou no início da tarde desta sexta-feira no trevo de acesso norte a Getúlio Vargas. O motorista, que estava sozinho no veículo, não ficou ferido. Segundo ele, o caminhão vinha de Imbituba, Santa Catarina, com destino a Santa Cruz do Sul. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E uma mulher foi presa por tráfico de drogas aqui em Erechim. Quem conta pra gente sobre essa prisão é o Natan Bretenbach. Durante a tarde da última sexta-feira, a Brigada Militar percebeu um homem em frente a um conhecido ponto de tráfico de drogas em um bairro em Erechim. Em revista pessoal ao mesmo, foi localizada uma porção e um cigarro de maconha. No local também foi abordada uma mulher e dentro do imóvel foram encontradas 45 pedras de crack já fracionadas para venda. Uma porção ainda não fracionada de cocaína pesando 10 gramas, uma porção de maconha pesando 37 gramas e mais de R$ 480 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 18 anos de idade e a mulher de 19 anos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Erechim. A traficante, após ser ouvida, foi encaminhada ao Instituto Penal de Passo Fundo, local em que permanece à disposição da Justiça. Mais prisões por tráfico de drogas no fim de semana aqui na maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho. Desta vez, um casal foi preso lá no bairro Progresso pela Brigada Militar, hein? Este fato aconteceu após a Brigada Militar abordar um homem que estaria entregando um objeto a um outro indivíduo na rua Jaci Copini, no bairro Progresso, na noite da última sexta-feira. Ao perceber a viatura, um deles acabou fugindo do local e não foi mais encontrado pelos policiais. Neste momento, a Brigada Militar observou uma mulher correndo para os fundos de uma casa, levando em suas mãos uma sacola. Ela foi acompanhada e flagrada tentando desfazer-se da mesma. Dentro da sacola foram encontradas 11 buchas de cocaína, pesando ao todo 30 gramas, um cigarro de maconha, uma balança de precisão e mais de R$ 350 em dinheiro. No local inicial da ocorrência foi encontrada ainda uma bucha de cocaína. Diante dos fatos, o casal de 26 e 48 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, sendo o homem ouvido e levado ao presídio estadual de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. Já a mulher, após ser ouvida, foi encaminhada ao Instituto Penal de Passo Fundo. Olha aí, pacotes com drogas voltaram a ser arremessados no fim de semana no presídio estadual aqui de Erechim. Eles acabaram sendo apreendidos. Além de drogas, a polícia também encontrou celulares nesses pacotes. Durante a tarde do último domingo, os policiais que trabalham no projeto Sentinela perceberam um momento em que homens desceram de um veículo modelo GM Onix e arremessaram objetos em direção ao pátio interno do presídio de Erechim. Após o ato, os mesmos fugiram no carro, foram acompanhados e abordados na sequência. No veículo, além do motorista, foram abordados 4 menores que teriam feito os arremessos. 4 pacotes acabaram caindo no telhado da casa prisional, sendo apreendidos 205 gramas de maconha, 25 gramas de cocaína e 4 aparelhos celulares. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à delegacia de polícia. O condutor do veículo, de 30 anos de idade, foi ouvido e após conduzido ao presídio estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da Justiça. Já os menores foram entregues aos seus responsáveis. Olha, com o auxílio de um cão de faro, a polícia encontrou drogas e munições aí em Trindade do Sul na última sexta-feira. Veja na reportagem. Com o auxílio de um cão de faro, a Polícia Civil encontrou drogas e munições em um matagal na noite da última quinta-feira em Trindade do Sul. Os policiais chegaram ao local durante a investigação a um roubo de um supermercado na cidade na última quarta-feira. No local, os policiais encontraram um pacote contendo vários tijolos de maconha e um tijolo de cocaína. Além disso, o cachorro encontrou também um segundo pacote, contendo uma camiseta utilizada pelos assaltantes, mais tijolos de maconha e munições. A Polícia Civil segue investigando o caso.
Nenhum suspeito responsável pela droga foi preso. E aqui em Erechim, um homem foi preso em uma operação da Polícia Civil com mais de 60 comprimidos de êxtase. Ele acabou sendo levado para a delegacia e já está no presídio estadual de Erechim à disposição da Justiça. Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil prendeu em flagrante em Erechim um homem pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia, a prisão ocorreu durante o cumprimento de 3 mandatos de busca e apreensão solicitados pela Delegacia Especializada e deferidos pela 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Erechim. Em um dos locais alvos das buscas, na rua Lino Simeonato, no bairro Cerâmica, a polícia encontrou 62 comprimidos de êxtase, uma porção de maconha, balança de precisão, dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Após os trâmites na delegacia, o homem foi encaminhado ao presídio de Erechim, onde permanecerá à disposição da Justiça. Olha, na última sexta-feira, manifestantes estiveram na frente da prefeitura aqui de Erechim pedindo o retorno das atividades, principalmente do comércio, considerado pelo governo do estado como não essencial. Além do pedido ao governador, estiveram presentes aí, além desses representantes dos comércios, vários presidentes de entidades. Vamos ver agora na reportagem. Eram 9 horas da manhã quando um grupo de profissionais dos segmentos considerados não essenciais pelo governo gaúcho se reuniram na Praça da Bandeira, em Erechim, na sexta-feira, dia 12 de março. Esta é a 4ª semana que o Rio Grande do Sul estará em bandeira preta, com sérias restrições. Em Erechim, no norte do estado, os manifestantes estiveram reunidos em frente à prefeitura para reivindicar o retorno do setor de beleza em suas atividades. Este barbeiro sentiu os impactos da pandemia com as portas fechadas e destacou os cuidados que sempre foram mantidos no local de trabalho. E se por acaso um de nós vier a fazer uma contravenção de abrir a porta, a multa já é maior do que o que a gente ganha. Então a reivindicação hoje é que a gente possa estar de portas abertas, trabalhando de uma forma organizada, como sempre foi, na verdade. Quem frequenta esses ambientes sabe como que é a higienização, como que é o padrão de atendimento. Ronaldo atua no ramo da beleza e há 13 anos gerencia um negócio no município. Além dele, outros 20 colaboradores dependem do serviço funcionando. Hoje a média de um profissional é ganhar em torno de R$5.000 por mês, né? 4, 3, não sei, varia de muito cada um. Então imagina uma pessoa hoje que tem um compromisso financeiro de um financiamento, uma casa, filhos, escola, e hoje eles estão tendo que pagar e os filhos nem estão indo para a escola também. Enfim, cara, não é só questão financeira, mas muita gente está pensando até em abandonar a profissão, porque ano passado também foi assim, a gente ficou 23 dias parado, né? Ao longo da manhã, comerciantes que têm suas lojas fechadas e outros serviços se juntaram ao grupo para reivindicar temas como o tratamento precoce, a vacinação em massa e também a redução de impostos. Na grande maioria, principalmente em município pequeno como o nosso, uma barbearia ou um salão onde trabalha um familiar, uma pessoa, ou a mãe e filha, ou o pai e filho, não tem aglomeração alguma, então isso não prejudicaria ninguém, né? Olha, e pela 2ª semana consecutiva, a Brigada Militar acabou com uma aglomeração em um local aqui de Erechim conhecido como Pôr do Sol, na rua Porto Alegre, viu? Veja agora na reportagem. A Brigada Militar realizou no fim da tarde deste domingo uma operação para encerrar uma aglomeração que ocorria na rua Porto Alegre, em um local conhecido como Pôr do Sol. Os policiais fecharam as saídas do local e realizaram a averiguação com a identificação e revista de dezenas de pessoas. Na semana passada, os policiais já haviam estado na mesma rua onde foi flagrada outra aglomeração com diversas pessoas. Com o estado em bandeira preta devido ao alto índice de internados por causa da Covid-19, está proibido esse tipo de atividade.
Muito bem, já a gente segue falando mais aí para vocês informações da polícia. Agora a gente vai falar para você que hoje é o dia da escola, olha só. E a coordenadora da 15ª CREA aqui de Erechim mandou uma mensagem falando sobre esse momento especial. Vamos ouvir. Hoje, no dia 15 de março, comemoramos o dia da escola. É valioso pensarmos nesta instituição, principalmente em tempos de pandemia, onde revivemos muitas lembranças e temos muita saudade deste espaço. Um espaço que fez parte da vida de cada um e de cada uma, que durante a sua formação enquanto humano, passou pelos bancos da escola. A instituição escola, composta por todos nós que trabalhamos e que nos envolvemos com a educação escolar sobretudo, neste momento vive uma transição. Nesta semana que iniciamos, a segunda semana letiva do exercício de 2021, nós queremos fazer um agradecimento à comunidade escolar, aos gestores e às gestoras e suas equipes, aos supervisores escolares, aos professores, aos pais responsáveis, aos estudantes, às merendeiras, às higienizadoras, aos colegas das secretarias, das portarias, enfim, todos aqueles que de alguma forma se envolvem com a instituição escola, que nesse tempo de pandemia tem exigido muito mais atenção, talvez muito mais carinho e muito mais zelo, porque somente a união de todos é que consegue fazer com que o ano letivo tome a sua forma. Ainda estamos trabalhando de maneira remota, estamos na organização das salas de aula dentro do Google Classroom. A partir de hoje já começam a adentrar os estudantes que estão efetuando a matrícula dia por dia nessa semana. Os demais já devem estar organizados. Se seu filho ou sua filha ainda não teve contato através do Google Classroom, por gentileza, ou também se não teve nenhuma atividade, faça o contato com a escola que está com esta instrução para que o aprendizado não seja prejudicado. Neste dia da escola, então, o nosso agradecimento, a nossa reverência e o nosso zelar pelo compromisso de todos para que essa instituição mantenha-se muito forte. Ainda que no distanciamento social, temos muitas formas de nos unirmos e nos comunicarmos. Muito obrigado pelo empenho de cada um e cada uma e que sigamos firmes e fortes naquele objetivo maior que é a aprendizagem de nossos estudantes. O Hospital de Caridade aqui de Erechim adquiriu 2 novos equipamentos para o tratamento à Covid-19. Esses equipamentos substituem aí o uso de respiradores e também tiram a necessidade da intubação dos pacientes com Covid. Te liga. O Hospital de Caridade de Erechim adquiriu 2 novos equipamentos de ventilação invasiva para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória grave decorrente da Covid-19 ou de outras complicações. Os dispositivos, que têm formato de capacete e são conhecidos como helmet, visam evitar a intubação das pessoas acometidas pelo coronavírus, sendo uma alternativa quando faltam os respiradores, capaz de evitar a ventilação mecânica ou a intubação. E o Hospital Santa Terezinha recebeu na tarde deste domingo mais 6 respiradores de UTI para aumentar a sua capacidade de atendimento às vítimas da Covid-19. A entrega foi feita pelo governo do estado. O Hospital Santa Terezinha de Erechim recebeu na tarde deste domingo 6 respiradores beira-leitos para ampliar a sua rede de leitos de UTI para atendimento às vítimas da Covid-19. O governo gaúcho comprou 60 equipamentos para hospitais do estado, de uma empresa de Santa Catarina, e iniciou a distribuição de 29 aparelhos ainda neste domingo, sendo entregue os equipamentos do Santa Terezinha. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, os novos equipamentos devem entrar em funcionamento já nos próximos dias e ficarão sob responsabilidade dos hospitais. Respiradores que nós estamos recebendo e entregando hoje, eles vão ser distribuídos para hospitais que têm condição de abrirem imediatamente já leitos de UTI, que já possuem estrutura adequada na sua instituição e equipes completas, né, para a distribuição desses equipamentos.
e são distribuídos em várias regiões do estado. Para o município de Garibaldi, também para o Hospital de Garibaldi. Enfim, são diversos hospitais, acho que são 7 municípios, se não me falha a memória, que vão receber a totalidade desses respiradores e que imediatamente já conseguem colocar esses equipamentos em uso para atendimento da população. E o prefeito aqui de Erechim, Paulo Polis, acompanhou a chegada desses equipamentos. Ele falou sobre a importância desses novos respiradores e também de camas hospitalares que foram recebidas aí para o atendimento aqui das pessoas em Erechim. Vamos acompanhar a fala do prefeito. Estamos aqui, são 9h40 da noite, estamos aqui com o pessoal da saúde do estado, diretor do hospital, coordenador aqui da Regional de Saúde, recebendo 6 respiradores e 6 camas. 6 camas aqui também de UTI. Então, estamos aqui ajudando a fazer a entrega, a conferência. E essa semana isso aqui já vai estar com certeza no nosso hospital aqui para ampliar os leitos de UTI. Tá bom, pessoal? Olha, na última sexta-feira, o governo do estado definiu que todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul seguirão em bandeira preta por pelo menos mais uma semana. A iniciativa busca garantir a diminuição das medidas aí que estão sendo, ao aumento, na verdade, dos números de casos de Covid em todo o estado. O governo do estado definiu nesta sexta-feira que todo o Rio Grande do Sul seguirá por mais uma semana em bandeira preta. A medida foi tomada pela elevação no número de casos na última semana, que apesar da ampliação de leitos, seguem sobrecarregando o sistema hospitalar. Segundo o governo, a região de Erechim obteve uma mensuração compatível com a bandeira preta. Apesar disso, o número de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos 7 dias apresentou uma queda de 18,5%, passando de 65 para 53 casos. Já os números de óbitos cresceram 32%, passando de 25 para 33. O número de internados em UTI apresentou também um aumento de 3,2%, passando de 31 para 32 casos. O número de casos ativos também apresentou um aumento de 38,7%, passando de 504 para 699 em uma semana. Em um novo decreto divulgado na tarde deste domingo, o governo do estado autorizou o funcionamento parcial de pet shops e também de academias. Nas pet shops, os donos poderão levar os animaizinhos e ir buscar, mas não poderão frequentar as lojas. Já as academias são apenas para as pessoas que estão em reabilitação e retratação e situação do tratamento médico. Veja. Em um novo decreto publicado neste sábado, o governo do estado decidiu autorizar o funcionamento de academias e pet shops. As pet shops poderão atender apenas no atendimento pegue e leve, ou seja, os donos poderão deixar os seus animais de estimação para banho e tosas e retornar para buscar. No entanto, a atividade foi liberada com restrições, somente com atendimento individual e sob agendamento, e sem a circulação dos donos dentro dos estabelecimentos. Nas academias, o atendimento deverá ser individual, condicionado à prescrição médica para a reabilitação. O funcionamento dos espaços não poderá, neste momento, ser destinado às aulas, treinamentos ou práticas de condicionamento físico de qualquer tipo. Além disso, o atendimento deve ser individual, com hora marcada, em local reservado e sem compartilhamento de espaço ou equipamentos com outras pessoas. O usuário deve ser também acompanhado de um profissional com registro e com um prontuário de saúde. Olha, o fim de semana, a Secretaria de Saúde aqui de Erechim realizou o segundo drive-thru de vacinação no Parque da CIE. Milhares de pessoas, ou pelo menos centenas de pessoas, tentaram aí buscar a vacinação. 1.500 doses foram aplicadas. Faltou vacina. Vamos ver na reportagem. Em Erechim, a vacinação que estava programada para começar às 2h30 da tarde iniciou às 1h40. Isso porque muita gente chegou ainda de manhã para garantir a sua dose de imunizante contra o coronavírus. Mesmo assim, filas quilométricas se formaram em torno do Parque da CIE, local escolhido para realizar um drive-thru de vacinação. A RS 211, que passa em frente ao local, chegou a ficar interrompida devido à quantidade de veículos aguardando na fila de vacinação.
De cima, dava para ver o quanto a vacina estava sendo esperada. Nessa etapa, foram imunizadas pessoas que têm 77 anos ou mais. E mesmo com a fila, quem precisou esperar só mais um pouquinho pela vacina não se importou. Isso porque o principal sentimento entre todos era de gratidão. Feliz, fazia tempo que estava esperando isso aí. Desde junho estava esperando, mas chegou a hora. Vamos devagarinho, está muito bem. Não dói. Isso aí dá uma beliscadinha. Tava esperando ansioso para a vacina? É. O que o senhor achou da organização aqui? Boa. Bem boa. Muito bem organizado. Eu achei muito bonito. Muito bem organizadinho, as duas filas. Vai ligeiro, dessa assim, vai. Tem que tomar a vacina para uma segurança, para uma garantia, para não pegar esse dito coronas, né? Com o apoio de voluntários, profissionais da área de segurança e da saúde, mais de 1.500 doses da vacina Coronavac foram aplicadas em 2 horas. Às 4 da tarde, não havia mais imunizantes, encerrando a campanha antes do horário previsto. Quem não pôde se vacinar, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, poderá agendar a vacina nas UBSs já a partir desta segunda-feira, para quando mais imunizantes chegarem. Conseguimos começar o processo 50 minutos antes, as equipes estavam organizadas, já tínhamos uma fila para que as pessoas não precisassem ficar esperando. Tem que tomar a vacina para uma segurança, para uma garantia, para não pegar esse dito coronas, né? Olha, a gente viu a fala da secretária Eclesan Palhão aí na reportagem, né? A gente viu a fala dela, mas também ela falou logo depois do encerramento da campanha de vacinação drive-thru que as pessoas que não conseguiram se vacinar poderão procurar as unidades básicas de saúde a partir desta segunda-feira para agendar aí a imunização. Que se tiver vacina já vai ser aplicada, se não, e quando assim que chegar mais dose, essas pessoas já irão receber o imunizante. Vamos ver a fala da secretária. Nós nos propomos hoje a fazer as 1.500 doses, pelas quais trouxemos para o drive-thru. Nós temos uma reserva para que todas as pessoas que não têm carro, na segunda-feira, possam estar fazendo nas suas unidades básicas de saúde, ligando, fazendo agendamento, porque cada frasco tem 10 doses e essas doses, elas duram 6 horas. Então, essas 6 horas, o paciente ele tem que ser vacinado. Então, as pessoas podem ligar nas suas unidades básicas de saúde e fazer o agendamento, fazer a organização com a sua coordenadora. Importante nós ressaltarmos que sempre que os quantitativos de vacinas forem chegando, nós vamos comunicando se fizemos drive, se vamos fazer nas unidades e orientando as pessoas como será o próximo processo. E o prefeito aqui de Erechim, Paulo Polis, juntamente com o vice Flávio Tirello, também gravaram uma fala agradecendo os profissionais que trabalharam nesse drive-thru e também falando sobre essa questão da vacinação. Vamos acompanhar. Olá pessoal, estamos aqui hoje em primeiro lugar, eu falo para agradecer toda essa equipe, mais de 70 pessoas de todas as secretarias e nós precisamos agradecer por 1.500 vacinações que fizemos hoje. Pessoal, esses 1.500 que foram vacinados hoje, quem não pôde vir aqui ou quem não foi contemplado com a vacina, venha segunda, terça na UBS que será vacinado. Olha, o prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, comunicou a entrega de um ofício ao governador Eduardo Leite. Segundo o prefeito, o objetivo é que o comércio, que a gente viu protestando antes ali, possa voltar a reabrir aqueles setores considerados como não essenciais pelo gabinete de crise. Comunidade de Getúlio Vargas, nós queremos informar a todos que na data de hoje, sexta-feira, o município de Getúlio Vargas recebeu a confirmação da entrega do ofício protocolado junto ao governo do estado, aonde nós levamos a conhecimento do governo as reivindicações feitas a nós através do manifesto organizado no nosso município na data de ontem. Nós esperamos que o governo do estado acolha todas as solicitações que lá colocamos e principalmente que continue atuando e dando condições para que os municípios possam enfrentar esta pandemia e também levar tranquilidade a todos os nossos trabalhadores que necessitam muito do seu trabalho neste momento para o seu próprio sustento. Esperamos que essa pandemia chegue logo ao fim. Novas doses da vacina estão chegando. A partir de amanhã,
toda a nossa comunidade acima de 75 anos poderá se dirigir até a UBS Central para fazer a vacina. Temos a certeza que com a ajuda de todos, o esforço da nossa comunidade, nós venceremos essa triste batalha que estamos enfrentando frente ao Covid-19. Olha, a Brigada Militar encontrou uma aglomeração e apreendeu aí jogos de azar aqui em Erechim. Foi durante a noite da última sexta-feira, quando a Brigada Militar prestou apoio à vigilância sanitária, sendo visitados diversos locais para verificar aglomerações de pessoas aqui em Erechim. Em um estabelecimento na rua Emílio Dalmas, foram encontradas 10 pessoas aglomeradas e sem utilizar máscaras, além de 3 máquinas caça-níqueis. Diante dos fatos, o proprietário do local de 50 anos de idade ele foi ouvido. Assinou um termo circunstanciado, confeccionado pela polícia no local e logo após acabou sendo liberado pela justiça. Ele vai responder pela prática de crime de jogos de azar. Também aqui em Erechim, perturbação de sossego termina em prisões nos bairros aqui da cidade. Olha, a Brigada Militar prendeu 3 pessoas por perturbação de tranquilidade na madrugada do último sábado aqui em Erechim. 2 ocorrências aconteceram aí no bairro Progresso e uma delas no bairro São Vicente de Paulo. 2 veículos foram removidos devido à perturbação e 2 homens e uma mulher foram ouvidos. Eles assinaram um termo circunstanciado e logo após foram liberados pela Brigada Militar. Gente, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo, já tem mais Bom Dia Notícias para você. Não saia daí, daqui a pouquinho as informações do esporte, temperatura na casa dos 20 e... quantos graus? 22 graus aqui em Erechim, já eu tô de volta. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Ah, não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Ah, larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Augusto Madaloso, eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua. E nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande, tanto no número de casos novos, como no número de hospitalizações nos hospitais da região. Principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que
que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos, continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Oi gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Em 20 de março, Ponte Preta comemora 29 anos de emancipação política e administrativa. Um município em crescimento, fruto de um povo trabalhador, que investem e pensam no bem comum. Ponte Preta a cada dia vem gerando emprego e renda, seja no meio rural, na indústria ou no comércio. Parabéns, Ponte Preta! Cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas. Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, equilíbrio do sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar. Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região.
Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. E o destaque da coluna desse fim de semana é a Oazia. Loteamento será o novo... Oazia. Oazia. Loteamento será o novo patrocinador do Ipiranga, é isso? Essa é uma questão que eu conheço os três, né? O Leandro Malles, o Fernando Stachelski e o Eduardo Carlesso são amigos de longa data. O Stachelski e o Malles já são sócios, eles têm uma de arquitetura e engenharia, e agora eles fazem uma empresa só de loteamento, que é para construção, execução e projeto, tudo deles. Então é do início ao fim, o que facilita para quem adquire um loteamento, estão loteando uma nova área. E eles já entram num grande estilo, que eu digo, eles já vão entrar sendo um dos patrocinadores do Ipiranga na Copa do Brasil, na Série C no Gauchão. Esse é um lado que eu achei interessante da matéria, porque o Dado, ele é de Erechim, ele mora fora, ele é advogado no direito desportivo, ele é especialista, então ele faz contrato de jogador mundo afora, está sempre viajando pelo mundo. Então essa do esporte que eles gostam, acabaram, eu achei extremamente interessante, uma empresa nova inicia os trabalhos com uma nova metodologia, e já de cara resolve patrocinar o clube da cidade. É uma notícia extremamente interessante, né? Muito bem, vamos subindo aqui porque a gente tem mais destaques. Olha, abre aspas, esse erro não é nosso. Estava lá o Natan também, nesse exato momento que eu tirei essa foto, aqueles pessoais das barbearias e salões de beleza. Eles alegam, isso é porque em função da fechada, em função da bandeira preta, eles alegam que a parte de higiene e cuidados
sempre foi tomado dentro dos salões de belezas e barbearias. É tudo descartável, é tudo com luvas, independente da pandemia. Se tu não for assim, tu não vai ter clientes, eles dizem. Então, diz que para eles diz que esse erro não é nosso, que eles querem trabalhar. Esse foi do primeiro manifesto na última sexta-feira. Olha, ao som de Fora Leite, manifestantes pedem a reabertura do comércio. Eu achei que esse segundo movimento foi muito mais organizado que o primeiro. Eu acompanhei o da segunda e também o da sexta. Respeitando o distanciamento, fiz essa foto aberta para mostrar que eles estavam bem respeitando. Eu também estava lá, né, Leandro, nesse momento. E nesse momento teve muitas reuniões internas durante a semana entre os grupos que fazem essa paralisação, as entidades de classe, tipo o Sindilojas, a CIE, a CDL Erechim. E também a organização passou porque teve a chancela dessas 3 entidades fortes que estavam lá. Então, acho que se acertaram nas diferenças, deve ter muitas ainda. Mas, para esse momento, acho que todos entenderam que o inimigo, que eu já falei aqui, é o mesmo de todos, que é o vírus. Não adianta ficar brigando pelo sexo dos anjos, que não vai funcionar. Eu relatei alguns ocorridos essa semana aqui, de brigas internas nesse grupo dos lojistas que estão fechados, não são ligados às entidades, mas parece que nesse momento foi mais tranquilo essa manifestação. E também o momento foi que fora leite, eu lembro, tu estava lá, que foi ao som de Fora Leite, que é para eles é o grande culpado. Mas também se não tivesse outro governador, seria diferente? Será? Seria fora Sartori, fora Tarso, fora Colares, fora qualquer um, seria. É o quem está no momento, né? E tá, o Executivo de Excelência também foi lembrado, né, pelos manifestantes. Segundo eles, as ações desenvolvidas em prol do combate à Covid são lentas, segundo os manifestantes, achando que o Executivo tinha que ser mais proativo nessas questões. Como não tinha ninguém do Executivo, não deu para ouvir o lado deles quando estavam lá, né? Olha, o poder na mão do governador. Essa foi a fala que me chamou a atenção do presidente da Sindilojas do Alto Uruguai, o Gelson Miola, que, explicando daquele mandato de segurança que todos os sindicatos dos Sindilojas do Estado fizeram, nosso do Alto Uruguai, onde ele disse que o Supremo tirou o poder do presidente, passando para os governadores tomar decisões sanitárias, e o governador do Estado, especificamente o Leite, tirou o poder dos municípios. Então, ficando todas as decisões sobre o Eduardo Leite. Esse é o questionamento que ele faz, e por isso que não restou outra saída, senão eles vão entrar com mandato de segurança para poder reabrir suas lojas. Achei interessante. Olha, outro destaque, a indústria sente reflexo na produção com lojas fechadas. O presidente da CIE, Associação Comercial Cultural Industrial de Erechim, Fábio Vendrusco, também estava presente a esse manifesto, e foi lá dar a sua contribuição, fez uma fala, e quando ele terminou a fala, ele retornou e disse: já tem setores da indústria paralisando, porque se o comércio não vende, não tem para quem produzir e não tem consumidor final. Então, essa paralisação do comércio, considerado não essencial, já afeta alguns segmentos da indústria, segundo as palavras do presidente da Siena. Olha, e o Renan na presidência dos progressistas? Renan Sokol, que esteve aqui, falou em entrevista que pretende, não quer mais ser vereador depois dessa vez, e aí, que agora vai ser presidente do Progressistas? Em Erechim, essa é uma questão, porque ao final do evento de sexta, eu estou saindo ali no Largo Afonso Taques, né? O Afonso Taques é um grande progressista histórico, então essa foto ela tem algo a mais. É a antiga guarda, a velha guarda mais ou menos, que é o Paludo, e a nova guarda, que é o Renan Sokol. Então é uma foto histórica dentro do... O Partido Progressista terminou, ele foi o protagonista nas convenções municipais da eleição do ano passado, mas não nas eleições. Para que lado eles iam? Tem que trocar o vice de última hora, ia ser a Marinês, o vice do dono mudou. Então todas as atenções foram para os progressistas. Eles tinham 4 vereadores, eles tinham a maior bancada da Câmara de Vereadores, junto com o MDB, que tinha 4. Aberto as urnas, até o ex-prefeito concorreu, Eloy Zanella, não logrou êxito. Dos 4, mais o Eloy Zanella concorreu, fizeram apenas um vereador, apenas o Renan Sokol. O que isso quer dizer na prática? O partido está pedindo há anos uma renovação, mas uma renovação de verdade, de rejuvenescimento do partido, que tem a sua história dentro do Erechim, mas os protagonistas de outrora envelheceram, estão cansados, não tem mais aquele pique para tocar. Essa é claro. Então, dentro dessa lógica, até a eleição esse mês de março, mas a executiva estadual mudou. Mudou e passou para a Maia, vai ser, digamos, ela vai fazer em todo o estado, nos municípios. Quando eu estava saindo do manifesto, no final, eu encontrei o Renan Sokol, que estava nesse largo ali perto da Catedral São José. E no outro lado da rua estava vindo o Paludo. E eu, Paludo, faz favor, de conversa. E as eleições do partido, papapá, ele falou que tinha mudado.
Mas como é que vai ser esse ano a eleição, Pedi? Não, nós vamos rejuvenescer, vocês vão mesclar ou fazer um diretório de gente mais nova. Eu perguntei, pode ser o Renan o presidente? E ele, claro que pode, tem um cargo, um mandato eletivo, nosso único representante, não sei o quê. Aí o Paludo olhou para ele assim, ó, tu aceita ser o presidente, Renan? Eu aceito ser o presidente. E eu perguntei assim, vai ter teu apoio, Paludo? Eu fiquei no meio. Ele vai ter meu apoio. Então, diante dessa conversa, ele é o atual presidente do Paludo, o Renan quer ser, com o apoio do atual presidente, eu não vejo uma maneira de não ser, né? Por isso que eu digo que ele tem tudo para ser o novo presidente nas eleições de maio. Muito bem, tá aí os destaques da coluna Pente Fino deste fim de semana. Amanhã tem mais, né? Amanhã eu estou conversando com a secretária de Saúde, Eca Zampalhão, porque por mais que as pessoas querem tomar vacina, né? E no último sábado vacinaram 1.500 dentro da proposição da secretaria, mas ficou muita gente sem tomar. E o porquê que isso ocorreu? Né? Então, estou tentando dissecar isso de uma maneira técnica, o porquê, porque para mim não tem muita... eu tenho uma reserva técnica, mas se tu não quer tomar vacina, por que tu tem reserva técnica? Eu não entendo. Se alega que é questão dos que não têm carro para ir no drive-thru. Lógico, nas UBS, tudo. Mas vamos tentar dissecar isso para ver se no próximo não ocorre esse tipo de coisa. Porque para mim, quanto mais vai baixar a faixa etária agora, mais se aumenta o número de pessoas. Isso em qualquer lugar do mundo. Eu quero saber se os números de idosos com 76 são números da Secretaria de Saúde ou são do IBGE. Se são do IBGE, vem naquela minha desconfiança antiga, que eu acho que Erechim tem mais de 105 mil habitantes. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Apesar de tudo que a gente tem, que a imprensa tem dito, feito, comunicado, informado, mostrado de todas as maneiras, via TV, internet, redes sociais, jornal, a gente ainda vê flagrantes de desrespeito com a vida Brasil afora, e em Erechim não é diferente. É a segunda vez que pessoas se reúnem aqui no determinado local, em Erechim, para, enfim, confraternizar e fazer festa, porque não teria problema nenhum se não fosse o momento que a gente está vivendo, em função da pandemia. E como a gente vê uma falta de sensibilidade com as coisas, o Brasil sempre foi isso, de certa forma, porque não se criou uma cultura de coletividade, de trabalho em conjunto, de sociedade. Nós não temos isso, infelizmente nós não temos. Não temos a ideia e a forma de trabalhar e se ajudar. É todos contra todos. Infelizmente, essa é a cultura no país. Nem todo mundo é assim, nem todos são assim, mas existe esse lado presente na sociedade brasileira. E não é culpa só das pessoas, eu acho que é um processo histórico, é uma coisa que vem de muito tempo, mas nesse momento também não dá para se eximir a responsabilidade de cada um frente ao que está acontecendo. E essas pessoas que se reuniram no final de semana, infelizmente, não é só com informação que a gente vai lidar com esse assunto. E eu, particularmente, acho que as pessoas deveriam ser multadas. Não adianta nem prender. Multadas. A pessoa está num grupo, numa reunião com 30 pessoas, sendo que existem decretos dizendo para não haver aglomeração. Isso é crime, atentando contra a saúde pública. Multa. É de menor, o pai vai pagar. Se é de maior, vai pagar. Nesse momento não tem que ter meias palavras, as pessoas têm que ser responsabilizadas, porque só a informação não dá conta. Falta-nos uma consciência social, falta uma consciência de grupo, de coletividade, porque essa é a vida do brasileiro, cada um por si, não é muito diferente disso. Isso vai mudar ao longo de muito tempo. Quando a gente ouvir referências políticas tendo ou sensibilidade para isso que está acontecendo, muitas pessoas vão seguir esse exemplo. E é assim, talvez dentro de casa,
a postura é igual, os filhos vão seguir o exemplo, infelizmente. Agora, quando a gente tiver um discurso, quando a gente tiver uma cultura de preservar a vida, de saber que existe uma estrutura também pela gente, que existe uma sociedade que luta pela gente, que existe uma estrutura pública preocupada com a gente, talvez isso mude. Enquanto isso não for assim claro e objetivo, quando não tiver dito com todas as letras, e quando a representação política disser com todas as letras, nós temos que cuidar das pessoas, do brasileiro, a saúde do brasileiro vem em primeiro lugar. Quando isso não for claro, talvez a gente vai continuar assistindo esse tipo de postura, o individualismo cego e mais egoísta possível. Só que a questão é que não tem mais tempo para nada, e a gente tem que fazer simples e puramente coibir. E no meu entendimento, a melhor maneira de fazer isso é multando as pessoas. Multa. Foi encontrado na rua, multa. Se é de menor, o pai vai pagar, a mãe vai pagar, o responsável vai pagar. Se for de maior, vai ter que arcar com as consequências. Porque não tem como mais brincar e fazer de conta com uma situação caótica que nós estamos vivendo. Simplesmente passou dos limites. Não tem mais limite, não tem mais margem para se lidar com o problema. O problema está estabelecido e na última escala de gravidade. Então, tem que ter uma cobrança. E, posteriormente, também tem que ter a construção de um diálogo que as pessoas possam ver concomitantemente a representação política se mostrar solidária e sensível com o que está acontecendo, para que junto se mude essa estrutura. Mas, por hora, tem que ter a cobrança. Porque é inadmissível a gente ver as pessoas simplesmente ignorando o que está acontecendo aí fora. Enquanto tem muita gente morrendo, todo dia está morrendo gente, todo dia está sendo noticiado isso. É impossível não estar ciente do que está acontecendo. Então a cobrança tem que ser, sim, mais efetiva. Uma boa semana a todos, e é isso aí. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa a situação novamente preocupante da Covid-19. Rio Grande do Sul, mais uma semana de bandeira preta, e a Cavalete Cadeiras Profissionais aí comemora 47 anos na liderança do mercado nacional. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre o Ásia Loteamentos, que será um novo patrocinador do Ipiranga. E na página 3, o governador do Rio Grande do Sul confirmou mais uma semana de bandeira preta para todo o estado. Página 4 tem os colunistas de opinião, e na 5, muitas frentes de trabalho lá no município de São José do Ouro. Na página 6, o fato da foto, e na 7, agilidade e desburocratização de processos aqui em Erechim. Página 8, vereadores lá de Áurea aprovam um projeto para reduzir o reajuste do IPTU. E na 9, reportagem sobre corremos o risco de fechar a empresa, o desespero aí dos comerciantes aqui em Erechim. Na 10 tem o caderno Espaço Pop, e na 11 a cooperativa Cicobi Transcred possibilita investimentos de mais de 400 milhões em empresas aqui da nossa região. Na página 13, a Cavalete comemora 47 anos de liderança no mercado nacional. Parabéns aí a Cavalete. Página 14, ganhadores lá de Severiano de Almeida já podem retirar seus prêmios na prefeitura. Fim de semana foi de caderno BD Saúde, que esteve falando sobre a alimentação sem glúten, também sobre os resfriados, a água e os cuidados para o bem-estar da população. Então, os classificados do Bom Dia, você confere na página 18, o graxaim é encontrado no Parque da Comissão aqui em Erechim. E na página 19, no Alto Uruguai, os produtores de leite estão precisando de ajuda. Na página 20, o caderno de variedades, e na segurança, o perito do IGP traça perfil dos feminicídios aqui no Rio Grande do Sul.
Na página 23, os profissionais do futebol e torcedoras também denunciam aí dificuldades. Contracapa do Bom Dia está falando que o atacante Ricardinho do Grêmio renova o contrato até 2024. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para quem está acompanhando também. Boa tarde. Vamos começar a falar de Grêmio e Esportivo. Também ontem teve Ipiranga Internacional já para você, mas vamos começar pelo tricolor. Como é que foi a rodada para os gremistas? Vamos começar então falando do Grêmio, que jogou no sábado. 2-0, venceu. O Grêmio, de 4 rodadas, fez apenas 2 jogos, 100% de aproveitamento. Ganhou aquela goleada para cima do Brasil de Pelotas e os 2-0 para cima do Esportivo, jogando lá em Bento Gonçalves. O que dá para dizer sobre esse jogo do Grêmio? Foi um jogo onde o Grêmio jogou com os jogadores reserva, com boa parte dos jogadores que vieram da base. O Renato estava na Casa Mata. Então, pela fala do Renato pós-jogo, já deu para ter uma ideia do que vai ser esse gauchão. Perguntado sobre a questão do gauchão, ele disse que sim, ele é um treinador que vai dar prioridade para o gauchão. Ele disse até que algumas equipes não dão prioridade para o gauchão, mas não é o caso dele. Inclusive, ele até usa uma frase que se eu não desse prioridade, ia estar no Rio de Janeiro. Como eu estou aqui, então já mostra que ele está observando esses jogadores da base. Ele disse que vai dar oportunidade para esses jogadores. E sim, uma notícia para os torcedores do Grêmio. As negociações, segundo o que disse o próprio Renato, já estão em andamento. E temos uma fala dele, inclusive, sobre esse jogo Esportivo e Grêmio. Eu acho que, acima de tudo, foi uma boa partida dos garotos. Procuro sempre dar oportunidade para eles. Eles se comportaram muito bem. E eu acho que valeu porque nós conseguimos 3 pontos importantes fora de casa. E praticamente tivemos a base toda jogando. E no momento que eu acredito que tenha perguntado sobre o Lucas entrou bem, teve personalidade na hora do pênalti, de pedir para bater, bateu bem. Finalzinho eu coloquei mais um zagueiro até pela altura dos adversários, a bola aérea era o forte deles. Enfim, a garotada foi bem e, como eu falei, nós conseguimos uma vitória importante, uma vitória que dá principalmente a confiança para os mais jovens. Muito bem, tá aí então. Bom, reforço do Grêmio. Tem algum setor que tu acha que o Grêmio precisa reforçar nesse momento, além do goleiro novo? Olha, pergunta, dava até para fazer a pergunta para os dois lados. Quem precisa trazer mais reforços, Grêmio ou Internacional? A minha resposta é Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem algumas deficiências, talvez em todas as posições precisasse de um jogador pelo menos substituto. Alguns têm que vir para serem até mesmo titulares, mas isso pelo menos a direção do Grêmio e o próprio Renato já disseram que estão já em as negociações. Segundo o Renato, nomes que ele mesmo quer que estejam no Grêmio já estão andando. Ele disse que a questão mais difícil é em relação à direção aprovar os valores, aí é outra coisa. Mas as negociações já estão em andamento, alguns nomes, possivelmente na próxima semana já teremos alguma surpresa pelo lado do Grêmio, mas nesse momento eu acho que quem precisa se reforçar sim é o Grêmio. Poderia citar meio campo, poderia citar goleiro e também algum jogador de frente, mas o que mais precisa é lateral direito, que acho que o Wanderson é um bom nome, goleiro, meio campo também. Olha, ontem você falou que o Renato disse assim que algumas equipes não acabam valorizando o estadual. Ele deu uma alfinetadinha no Internacional, que jogou com a gurizada contra o Ipiranga ontem, no primeiro tempo. E, gente, o Inter tomou um susto com o Ipiranga. Foi um jogo de vira-vira. Foi um susto. Olha, o torcedor do Ipiranga, eu imagino que deva estar muito contente com a atuação do Ipiranga. Claro que a derrota não é boa, mas o que nós vimos ontem foi um jogo em que não condiz com o placar. O 4-2 não diz respeito ao que foi a partida. Foi um Ipiranga que foi jogar, e isso a fala do treinador Júnior Rocha antes do início da partida, e aquela preparação que já havia acontecido antes do jogo em Porto Alegre. Não é porque estamos jogando contra o Inter no Beira-Rio que vamos mudar o estilo de jogo, e foi o que aconteceu. O Júnior Rocha, claro que tomou as devidas proporções em relação ao Inter, não podia chegar querendo atacar o time do Inter porque ia faltar perna em algum momento, e foi o que aconteceu mesmo
quando o time joga para cima, às vezes jogar sem a bola cansa muito mais do que jogar com a bola. Mas o que eu posso dizer sobre esse Inter e Ipiranga, Miguel Ângelo Ramírez já havia treinado o time do Inter durante toda essa semana, ficou a dúvida, vai estar na Casa Mata ou não? Não estava por conta da regularização, não estava no bid. Mas o time já tem um traço da personalidade do Miguel Ângelo Ramírez e o que ele vai moldar para essa temporada do Internacional. Foi um time do Inter que já esboçou alguns traços de Miguel Ângelo Ramírez. Claro, com algumas coisas muito evidentes, a saída de bola do Inter muito ruim ainda, e talvez essa tenha sido uma das grandes chances que o Ipiranga aproveitou. O que eu posso dizer do Ipiranga é que o Ipiranga soube respeitar o Inter, começou com uma marcação um pouco mais afastada, esperando o erro do adversário, que aconteceu várias vezes que o Mossoró conseguiu roubar essa bola no meio de campo e o Ipiranga conseguiu contra-atacar. Talvez a grande chave, o grande alicerce desse trabalho do Júnior Rocha. Claro, essa organização defensiva também é um ponto muito bom a se destacar. O time que já veio do ano passado, esse planejamento que também não é mérito só do treinador, como também da direção, mas o Ipiranga é um time que joga no contra-ataque. E o contra-ataque do Ipiranga tem sido quase mortal. Foi assim contra o Inter. É um jogo que nós vamos discutir até mais às 5 horas, vamos ter a presença do presidente Adilson para falar tudo sobre esse jogo. Mas o que dá para dizer? O Ipiranga perdeu para o Inter, sim, mas o Ipiranga convenceu no futebol. E o que dá para dizer em 4 rodadas disputadas, uma derrota apenas, a invencibilidade caiu por terra, mas nós estamos em segundo ainda na tabela de classificação e isso é um ponto positivíssimo para nós aqui de Erechim. Vamos dar uma olhada nessa tabela, como é que está a situação então do Ipiranga. O Ipiranga é o segundo colocado e o São Luís de Juí acabou assumindo, né? Acabou assumindo. Nenhum time, então, de 4 rodadas conseguiu vencer todas, com exceção do Grêmio, mas que ainda tem 2 jogos para acontecer. O Ipiranga se mantendo em segundo já é uma grande coisa. Acho que já dá para começar agora a pensar nessa classificação estar entre os 4, pelo que o Ipiranga está jogando, e o Inter, para te ver como um torneio pode mudar muita coisa em questão de 1 ou 2 rodadas. O Internacional, que perdeu para o São Luís, esse mesmo líder, empatou com o Pelotas, com essa gurizada, e depois, um detalhe, que o Inter voltou com os jogadores titulares, essa era outra dúvida, será que vai jogar com a base ou vai jogar com os titulares? O time titular já está aí, lógico que o treinador não ia querer perder no primeiro jogo, então ele já foi com os titulares, conseguiu vencer por 4-2, naquele pênalti ainda, no segundo tempo faltou perna para o Ipiranga, aos 20 minutos o Inter conseguiu, fez um jogo muito ruim, mas nos últimos 20 minutos mostrou que é um time que tem qualidade individual e é um time muito superior ao Ipiranga. E está em terceiro lugar, então é muito rápido, é tiro curtíssimo, por isso que o Ipiranga tem que prestar atenção, cada rodada é uma rodada decisiva para o time do Canarinho. Rapidamente, tivemos o retorno ontem do Paulo Guerreiro, como é que foi depois de, acho que estava mais de 10 meses parado, no ano passado jogou muito pouco, na temporada passada, voltou ontem, que dá para dizer como é que foi o Guerreiro? Todas as atenções pelo lado do time do Inter eram para o Paulo Guerreiro, foi uma atuação de poucos minutos, eu acho que não dá para dizer nada ainda em relação ao Paulo Guerreiro, mas é um jogador que incomoda, eu não tenho dúvida que vai ser uma das peças-chaves do trabalho do Miguel Ângelo Ramírez. Em um estilo de jogo que ele propõe, acho que o centroavante contribui muito para o estilo que ele pensa. Claro, a ponta esquerda e a ponta direita, jogadores de muita velocidade também contribuem muito e o Inter não teve esses jogadores na partida de ontem. É bom lembrar que o Inter precisa ajustar alguns detalhes, ainda se mostrou muito fraco esse trabalho, claro que é o primeiro jogo ainda, mas tem muita coisa para evoluir, o Paulo Guerreiro vai contribuir sem dúvida alguma para esse trabalho do Miguel Ângelo Ramírez. Fechou, obrigado Eric Oliveira, até às 5 da tarde no Virando o Jogo. Ok, um abraço para ti, Leandro, para quem está acompanhando também, vamos conversar muito ainda sobre esse jogo Inter e Ipiranga. Vamos agora à previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Uma massa de ar seco que ainda atua sobre o estado vai deixar o tempo firme nesta segunda-feira. As temperaturas ficam bem elevadas e em algumas cidades podem passar dos 30 graus. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 13 graus e a máxima de 26. Nós não temos previsão de chuva e a umidade relativa do ar
será em torno de 42%. Já no município de Carlos Gomes, a mínima será de 20 graus e a máxima de 32. E no município de Entre Rios do Sul, a mínima será de 21 graus e a máxima de 33. Mais informações e também detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista da última sexta-feira, a Taiane do Carmo conversou com o representante do Comitê de Combate à Covid-19 da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, AMAL, Jackson Arpini. Ele falou sobre os dados da pandemia aqui na nossa região e a todo o sistema gerado pela bandeira preta. Como são esses números e como está a situação? Vamos rever juntos essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre como está a situação em relação ao coronavírus aqui na nossa região, sobre os dados e também a quantidade de leitos e várias outras informações sobre o que está acontecendo aqui neste momento aqui na nossa região. E para isso nós convidamos então o membro do Comitê Covid da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, o Jackson Arpini, que entende bastante do assunto, né? Sempre está falando sobre esse assunto, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui, Jackson. Uma saudação especial às pessoas que nos acompanham pelas ferramentas eletrônicas do Bom Dia. Já de antemão agradecer a oportunidade de passar algumas informações, tendo em vista que estamos atravessando, infelizmente, o pior cenário desde o início do surgimento da epidemia a nível regional, que ocorreu, já é do conhecimento de todos, em meados de 2020. Portanto, estamos há quase um ano enfrentando a epidemia do novo coronavírus. Para nós iniciarmos então, senhor Jackson, já falamos bastante, né, desde o ano passado, sobre os números e como essa situação ela vem aumentando, né, os números mudam bastante. Então, já começo lhe perguntando, né, atualmente, como está a situação aqui na nossa região em relação à Covid? Nós estamos verificando pelos indicadores um agravamento da mesma forma que o Estado verificou e o restante dos estados da Federação. Segundo levantamentos do próprio Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos 3 momentos críticos. Um momento crítico em julho de 2020, um outro momento em novembro de 2020 e agora estamos atravessando esse momento. Existe uma importante informação com relação aos cenários anteriores. Nós estamos, neste momento atual, internando 5,4 vezes mais do que nos cenários anteriores. Então isso, de certa forma, justifica a sobrecarga do sistema de saúde, a exaustão dos profissionais e a carência de leitos para a assistência da Covid. Nos cenários anteriores, e aqui novamente me reporto a julho e novembro, nós tivemos um momento delicado, porém não tão agravado como agora. Por essa razão que o Estado sinalizou para todas as regiões de saúde, são 21 regiões de saúde, bandeira preta, altíssimo risco. E a bandeira preta leva em conta 2 fatores importantes: a possibilidade de sobrecarga do sistema de saúde, e isso está ocorrendo aqui na nossa região, e a alta velocidade de disseminação do vírus, que também vem ocorrendo na nossa região. Nós estamos enfrentando esses 2 fatores, por essa razão, obviamente, que o cenário é extremamente delicado e nós estamos com taxas de ocupação, quando fizemos referência a leitos de UTI, acima de 100%, segundo o último boletim nós estávamos com 113%, e nós estamos com taxa de ocupação entre 60% e 70% com leitos clínicos. Nós temos na região também vários hospitais regionais que nos dão uma retaguarda técnica com relação aos leitos clínicos. Durante todo o processo pandêmico, essa taxa de ocupação ficou em torno de 10% a 15%. Nós estamos atingindo agora, neste novo cenário, mais crítico, mais agravado, uma taxa de ocupação nos hospitais regionais em torno de 45%, que também colabora para o agravamento do cenário. E diante de todos esses números, né, deste cenário, por isso, claro, como o senhor acabou de falar, estamos em bandeira preta. Então, na sua avaliação, não há possibilidade, por exemplo, de nós entrarmos em cogestão, o governador já determinou bandeira preta, não existe mais essa possibilidade. O que a gente poderia dizer? Este assunto é um assunto complexo. Nós tínhamos a ferramenta da cogestão para um cenário de bandeira vermelha, com possibilidade de migrar para uma bandeira menos restritiva, que era laranja. Nós tínhamos um plano estruturado a nível regional, que foi aprovado pelo colegiado dos prefeitos para esta possibilidade. Dado aos nossos indicadores, nós nunca realizamos um plano de cogestão de bandeira preta para a bandeira vermelha. Dado a primeira indicação,
para a nossa região de Bandeira Preta. Nós, obviamente, trabalhamos, liderados pelo presidente e prefeito Paulo Polis, no sentido de elaborar um plano estruturado para a utilização desta ferramenta. Encaminhamos ao governo do Estado e, neste período de tempo, dado o agravamento, o governo do Estado, então, suspendeu a possibilidade de cogestão. Nós estamos acompanhando esse processo, o plano foi elaborado, o plano foi aprovado pela integralidade dos prefeitos, o plano foi encaminhado ao COE estadual e está em apreciação. Nós estamos mantendo contato permanente com o Estado para que esse plano seja homologado e, a partir do retorno da ferramenta legal da gestão compartilhada, a região pode ou não utilizar. Claro que no momento em que nós apresentamos um plano de cogestão, nós, por força de normativa, condicionamos a alguns indicadores. Não é simplesmente adotar a cogestão de olhos vendados. Ela tem que seguir uma série de requisitos. Nós temos que olhar alguns indicadores, especialmente com relação a casos ativos, taxa de ocupação das estruturas hospitalares e número de óbitos. A partir desta avaliação e de outros indicadores é que nós orientamos da possibilidade ou não da cogestão. Portanto, é importante que nós tenhamos este plano aprovado, porque nós acreditamos que esse cenário vai melhorar, talvez ainda demore questão de uma semana ou 2 semanas, mas o cenário tende a melhorar, e a partir da melhora deste cenário, se nós tivermos um plano aprovado e no momento oportuno, a gente pode, como região, fazer uso então da ferramenta da gestão compartilhada. E se caso, senhor Jackson, a gente acompanha esse aumento, claro, né? Se caso não melhorar, na sua opinião, existe a possibilidade de Erechim aderir a esse lockdown que algumas cidades fazem por 1 semana, 2? Até agora isso não aconteceu aqui, ainda bem, claro, mas será que existe essa possibilidade? Eu acredito que com essa movimentação, no sentido assim, da prevenção, da fiscalização e da assistência, dado a este agravamento, nós vamos ter nas próximas semanas indicadores mais positivos. Eu creio que haverá uma melhora nos indicadores e isso não nos levará a uma situação como essa. Se porventura isso não ocorrer e os indicadores continuarem piorando, obviamente que nós teremos sérios problemas, porque nós já estamos em sobrecarga do sistema de saúde, nós já estamos verificando uma sobrecarga dos profissionais de saúde, e aqui eu falo de toda a equipe. Nós estamos entrando em exaustão e aí sim haverá necessidade de medidas mais amargas. Se nós utilizarmos assim apenas como um balizador ou como uma informação, nós em 1º de fevereiro, a nível de região, são 34 municípios monitorados, isso dá aproximadamente 240 mil habitantes. Nós tínhamos em 1º de fevereiro contabilizados 141 óbitos. Nós temos, segundo o boletim de ontem, 216 óbitos. Nós tivemos nesse curto espaço de tempo, em decorrência da Covid e do agravamento do cenário, 75 novos óbitos. Então nós temos que estancar essa situação, nós temos que minimizar os casos ativos, porque nós soubemos que a partir da elevação dos casos ativos, começam a surgir os reflexos. E quais são os reflexos? Aumento nas taxas de ocupação de leitos clínicos, aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI, e nós estamos vivenciando isso, e infelizmente, como indicador mais tardio, o surgimento dos óbitos. E nós também estamos verificando como região o surgimento, infelizmente, de inúmeros óbitos. E falando agora, mudando um pouco de assunto, senhor Jackson, falando da questão da vacinação. Aqui na nossa região, falando agora dos números, quantas pessoas que já foram vacinadas, quantas vacinas que nós recebemos e quantas pessoas ainda nós prevemos que vamos vacinar? Acredito que é algo que as pessoas também querem saber, né, a respeito da vacinação. O que é importante colocar para as pessoas é que nós temos algumas noções claras com relação à epidemia. E uma delas é a utilização da ferramenta da prevenção. Nós sabemos que todos os protocolos estão vigentes e que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos fazer uso das medidas preventivas. Porém, nós já estamos contando com um grande aliado, que é a imunização, que é a chegada dos imunizantes. Todos são sabedores que o país tem uma extensão continental, nós temos mais de 200 milhões de habitantes e que nesse momento o Ministério da Saúde não disponibiliza
de todo esse quantitativo. Por essa razão, a imunização está sendo feita de forma escalonada. Na nossa região, nós já recebemos 16.053 doses, isso corresponde a 6,73% da população. É um indicador ainda muito baixo, aqui eu estou fazendo referência apenas à primeira dose. Há uma expectativa da chegada de hoje de mais doses para ampliar essa campanha, mas nós precisamos, nesse momento que eu considero dramático, em que há uma sobrecarga da estrutura de saúde, em que há uma exaustão dos profissionais, nós precisamos aliar as duas ferramentas que estão à nossa disposição. Uma delas é os protocolos preventivos, são os protocolos sanitários que toda a população deve fazer uso, e nós temos que contar com uma expectativa muito positiva que o Ministério da Saúde amplie a interlocução com outros laboratórios e que passe a disponibilizar para todos os estados da federação, que por sua vez vão repassar aos municípios, um quantitativo mais expressivo. Nós só vamos conseguir atravessar esse cenário mais crítico se houver esta união de esforços da prevenção com a imunização. Nós soubemos que a disseminação está em velocidade avançada, há um alto índice de contágio. Nós temos que coibir isso com medidas preventivas, evitar a aglomeração de pessoas, a utilização da máscara de proteção individual, nós temos que utilizar do álcool gel e nós temos que buscar e ter uma expectativa muito positiva que a gente consiga, com a chegada dos próximos dias, imunizar mais pessoas. O senhor acredita que se a população como um todo se unir, claro, né, e continuar tomando essas medidas preventivas, como os protocolos que nós conhecemos, existe assim uma projeção de quando nós poderíamos sair desta bandeira preta, de talvez assim melhorar essa situação, né? Eu não tenho dúvida e tenho dito reiteradas vezes que os indicadores da Covid são o reflexo do comportamento da sociedade. Eu acabei de mencionar que nós já temos algumas respostas com relação à epidemia. E uma delas é que nós soubemos a forma de contágio. A forma de contágio se dá pela aglomeração, pela proximidade das pessoas. Se nós temos números negativos com relação a casos ativos, se a cada novo levantamento nós verificamos um incremento maior de casos ativos, nós podemos avaliar que parte da população não está adotando com o devido rigor os protocolos sanitários. Por essa razão que os números não param de crescer. Se houver uma resposta, uma reação positiva da sociedade, da coletividade, da adoção, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos migrar para um cenário mais positivo. A partir do momento em que nós migramos para um cenário mais positivo, começa a reduzir os reflexos, e os reflexos são as taxas de ocupação dos leitos clínicos e dos leitos de UTI. Há um alívio na sobrecarga do sistema de saúde e há uma diminuição do número de óbitos. Com isso, nós podemos ter, e aqui é extremamente importante, nós podemos manter o foco, a priorização na saúde, porque nós estamos trabalhando para salvar vidas, mas podemos também, a partir desta migração para um cenário melhor, ter um olhar para os setores produtivos e para a sociedade, que nós temos o entendimento e somos sabedores que também estão enfrentando um momento muito difícil, dado que esta pandemia está se arrastando há mais de um ano. E não só aqui, né, como aqui em Erechim, região, em todos os países. Senhor Jackson, então já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Em nome do jornal, de toda a equipe, eu agradeço a sua presença aqui, pelo seu tempo, sua disponibilidade e também por trazer todos esses esclarecimentos e dados para nós e também para a população. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, aproveito para fazer um apelo a toda a sociedade e a toda a coletividade regional. Nós só vamos conseguir transpor essa situação se houver este engajamento, esta reação da sociedade no que diz respeito à adoção dos protocolos sanitários. E nós temos que torcer, ficar numa expectativa muito positiva, que a cada dia a gente consiga receber mais imunizantes para imunizar um número mais expressivo da população e, a partir daí, partir então para um cenário mais promissor. Muito bem, gente. Olha, hoje, 8 da noite, tem mais programa Bom Dia Entrevista com a Taene do Carmo. Ela vai conversar com os responsáveis pela fiscalização aqui em Erechim, viu? Como é que está acontecendo essa fiscalização no comércio, as regras, tudo mais. Você acompanha logo mais às 8 da noite aqui na TV Bom Dia, o Bom Dia Entrevista. E o Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode sempre rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com.
Um ótimo dia para você, uma boa semana, tudo de bom e até amanhã.